Boa noite, queridos internautas, todos aí que estão através da Rede Amigo Espírita, canal 5, a Rádio Fraternidade, canal 3, e a TVC, canal 9. Nosso boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho online de toda sexta-feira. Hoje nós estamos aqui com Josinaldo e Lívia, que vão trazer para nós muitos ensinamentos. E desejamos também que vocês que estão aí entrem na nossa rede pelo chat e converse com Moisés Cartacho, que está junto conosco e vai passar todos os informes que vocês desejam, questionamentos, para a gente poder alimentar mais a nossa discussão de hoje. Não é bem discussão, é um debate, uma troca de informações bem interessante, vocês vão gostar. Então, vamos falar na noite de hoje, um tema muito interessante, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, para iniciar, nós vamos pedir para a Lívia fazer a prece inicial. Lívia, a gente começar os tratados da noite. Então vamos nos ligar ao nosso Pai maior, Deus, e ao nosso Mestre Jesus, pedindo a proteção para a nossa reunião, para que sejamos intuídos, Senhor, pelos bons espíritos que nos acompanham, que acompanham esse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, da mensagem espírita, que nos traz conforto, esclarecimento, que nos impulsiona, Senhor, para o bem. Esteja conosco em nossos corações e abençoa, Senhor, a todos que estão conectados também, em busca dos Teus ensinamentos, em busca da Tua luz inesgotável. Permanece conosco, envolve-nos em vibrações de paz, de luz, de tranquilidade, e que possamos, Senhor, realizar bem a nossa reunião. E assim passamos a palavra para que possamos iniciar o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então, pedimos a Jesus, permanecemos com essas vibrações. E para iniciarmos os nossos trabalhos, nós vamos passar os slides para vocês sobre o tema carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós vamos para o primeiro slide. Benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai neste dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. O que a gente vai observar nessa passagem muito profunda, né, que abre um leque de indagações, de reflexões, e a gente lança para vocês, assim, o que vocês entendem, como é que a gente pode entender, como é que a gente pode se sentir feliz, como ele fala aqui, ao ser perseguido, ao ser odiado. Como é que a gente pode tentar interpretar essa passagem? Quando os homens vos odiarem e separarem, mesmo assim, glorificai a Deus por esse momento, essa oportunidade. Eu acredito que todos nós, nesse momento, estamos passando por uma dificuldade semelhante a essa. É uma mensagem antiga, mas que totalmente, né, aos nossos dias, a gente pode levar no nosso dia a dia. O que é que a gente pode? Bem, a gente
para poder ter uma melhor compreensão desse estudo, dessa parte do Evangelho, né, se faz necessário que a gente tenha a compreensão, primeiro, da vida após a vida, né, da vida espiritual. Se assim não fosse, não faria muito sentido essa passagem. Inclusive, essa é uma das passagens que os céticos, os materialistas, eles usam, para certa forma, eles ironizarem a doutrina do Mestre Jesus. Porque quando ele fala que bem-aventurados, ou benditosos, ou felizes, como poderia dizer, são os que se odiarem, ou que serem separados, perseguidos, em nome do Mestre. Para a gente ter essa compreensão, seria necessário que viesse uma recompensa que de fato fosse compensador essa separação, essa segregação, que justificasse, né? Por quê? Porque se a gente pegasse uma doutrina que não tivesse uma previsão futura e essa doutrina só fizesse com que nós ficássemos segregados, essa é uma doutrina que não valeria a pena. Mas, como ele completa no final, que no céu, ou no reino espiritual, ou no reino dos céus, está para nós reservado uma recompensa. E essa recompensa é a recompensa que ficará conosco. É a recompensa que de fato valerá, que não é efêmera. É uma recompensa que não é passageira, mas que servirá para nós por toda a vida. Então, por toda a nossa vida espiritual, né? Nossa vida como espírito. Na hora que nós conseguimos preparar melhor a vida espiritual, nós seremos felizes com certeza. Mas a felicidade eterna, não a felicidade do mundo, não a felicidade efêmera, não a felicidade que as pessoas acham que são felizes, porque estão gozando de benesses materiais. Mas a verdadeira felicidade, a verdade é espiritual. A recompensa é espiritual. E a gente observa que é necessário ter essa fé no futuro, acreditar que existe um depois, uma continuidade que a doutrina espírita nos oferece. É incrível. Isso é muito reconfortante para nós. É diferente da visão materialista, que nos limita a tantos anos de vida e pronto, acabou. Com certeza. Tem uma parte interessante que eu acho, inclusive nessa passagem, que é quando ele fala, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Ou seja, já é uma coisa antiga essa história de ser zombado, de ser ironizado, porque ele assume um compromisso com uma coisa do espírito. Do lado espiritual. Então, na hora que ele assume esse compromisso com os profetas, os pais dele já eram ironizados, mas hoje eles não aceitam o novo mestre. Ou seja, hoje, na época de Jesus, eles não aceitavam o mestre Jesus e ironizavam. O que é que acontece? Sempre que nós estamos recebendo uma mensagem espiritual, uma coisa nova do Espírito, essa mensagem, ela de certa forma, ela é segregadora pelas pessoas que são conservadoras. As pessoas que seguiam as leis mosaicas, quando chegaram à mensagem de Jesus, eles não aceitaram. E ironizaram, e segregaram, e odiaram os cristãos. Recentemente a doutrina espírita veio para nós, e quando veio para nós, que trouxe uma nova mensagem, um novo consolo, o Consolador prometido pelo Mestre, como nós costumamos dizer, nós espíritas, novamente ela veio segregar. E as pessoas que eram ligadas ao cristianismo tradicional, os católicos, os protestantes, resolveram nos odiar. E odiar sem razão. Odiar porque nós somos seguindo o Mestre Jesus. Seguidores do Mestre Jesus. Vamos passar para o próximo? Eu acho que está bem esclarecido, né, esse slide. Chamando para perto de si
o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que se veria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? A gente pode observar aqui, Lívia, é uma busca por algo espiritual. Isso. Na verdade, mais uma vez, Jesus reforça a questão da vida espiritual, né? E aí ele coloca esse teste, né? Se você realmente quer valorizar, quer salvar as coisas materiais, acumular riquezas para gozos terrestres, você terá sua recompensa aqui mesmo, né? E se perderá. Por quê? Porque você não tem nada a levar para a vida espiritual, né? Tudo que você conquistou foi perecível. E daí ele traz essa mensagem da vida futura, né? Da libertação. Né? Se você realmente acredita nessa mensagem que ele veio trazer da fé, mensagem de amor, né? De amar o próximo, e não mais pensar apenas em si, e pensar nos outros. Então assim você vai construindo e adquirindo esses bens imateriais, né? Imortais, que são os bons sentimentos e a fraternidade, a ação no bem mesmo. Né? Você falou muito bem, Lívia. A questão também, que ele toca aqui, renunciar a si mesmo, a renúncia. Tomar a sua cruz. Novamente, não é a minha cruz não pode ser levada pelo outro. A gente tem que atentar para esse detalhe também no jornal. Com certeza. Novamente aqui ele chama a atenção para, como em diversas passagens, Jesus chamava a atenção para o reino dos céus, né? O reino dos espíritos, o reino espiritual. Ele, inclusive, em outras passagens, como o festim das bodas, ele faz a comparação para poder dizer como é a semelhança, inicial, né? Exato, a semelhança com o plano espiritual. E ele diz, se por acaso nós quisermos atingir esse plano espiritual, nós deveremos segui-lo, né? Segui-lo como ele disse, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida, ou seja, eu sou o caminho para que nós chegássemos à felicidade plena, à felicidade absoluta, à felicidade no reino dos espíritos. E para poder a gente atingir essa condição, se faz necessário que nós carreguemos as nossas cruzes. Porque Jesus também falou, em outros momentos, que ninguém atingirá esse reino dos céus, ninguém chegará ao plano espiritual plenamente, se não tiver saldados todas as suas dívidas, pago o seu último ceitil. Então, esse mundo em que nós vivemos aqui, o mundo material, ele serve exatamente para que nós carreguemos as nossas cruzes. Porque esse mundo em que nós vivemos aqui é um mundo em um planeta de provas e expiação. Então nós aqui estamos sujeitos a passar por provas e expiações, por dores, por sofrimentos. Carregar as nossas cruzes. Agora, carregar com sabedoria, carregar com resignação, carregar com paciência, com fé. Principalmente fé na vida futura. Porque essa fé na vida futura, ela nos dá, é justamente isso que ele fala. Nós nos salvaremos quando carregarmos as nossas cruzes com resignação. Mas salvaremos não neste mundo, no mundo espiritual. É interessante que no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, gente, é uma bênção divina. Você deve adquirir. Tem várias passagens que falam exatamente de você ter que aceitar esse sofrimento, que ele é necessário, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí tem uma passagem aqui bem interessante, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ele diz assim: o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, como você falou aí, em não se desesperar,
se não é bem sucedido, nunca, porém, na negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Não é interessante? O mais interessante é que nós temos uma melhor compreensão e não dizer que nós, espíritas, pregamos uma doutrina de sofrimento. Não é verdade. Nós, espíritas, pregamos uma doutrina de felicidade. E todos nós, sem exceção, todos, seremos felizes, seremos anjos um dia. Agora, para poder nós atingirmos essa condição de anjo, nós ainda temos que purgar os nossos defeitos. E todos nós temos defeitos. Nós temos ainda arraigado dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são essas cruzes que nós devemos removê-las, as nossas sombras, os nossos obstáculos que nós devemos removê-los, as montanhas a qual Jesus fazia referência, né? Ou seja, tirar essas montanhas. O Josinaldo, e a questão do salvar também, a gente pode também interpretar como uma cura interior. Salvamento, seu salvamento, o salvamento do espírito, a cura interior, é exatamente transformar esse sofrimento na alegria, na felicidade, na força, em saber que você, após a tempestade, você olha para trás, você vê quanto foi bom ter passado por aquilo, quanto você aprendeu. E na estagnação, sem só no bem bom, a gente não tem como a gente aprender nada. Com certeza. É tão interessante porque nós, quando temos a compreensão da vida espiritual, a nossa forma de ver a vida, ela muda. E ela muda na hora que nós sofremos, ao invés de encarar como um sofrimento, nós encaramos com felicidade, porque é um resgate, é um pagamento de dívida. É como o devedor. Cada prestação que ele paga, ele vai se felicitando, se regozijando, porque é um débito a menos que ele tem em sua vida. Então, estes sofrimentos, essas cruzes que nós temos que carregar, são justamente esse sofrimento que nós devemos ir liquidando essas parcelas de débitos que nós temos. Aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. O que é que ele quer dizer com isso, né? Nós, como eu falei, as montanhas que estão dentro de nós, que nós devemos removê-la, o orgulho e o egoísmo, ele é muito voltado para nós mesmos. Então, se eu penso só em mim... Então, são as coisas do ego. Se eu penso só em mim, se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, eu não quero saber dos meus irmãos que estão aqui comigo, em jornada também. Então, se eu quiser salvar só a mim, eu me perderei na vida espiritual. Como é que eu posso pensar que serei feliz tendo todo o orgulho, toda a felicidade, entre aspas, mas vendo o meu irmão sofrendo? Isso não dá. Não combina com a mensagem de Jesus. De que serviria um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? De nada. Eu ficaria aqui. Isso. É tão interessante também essa passagem. Desculpa eu interromper, fica à vontade. Mas quando ele fala o seguinte, quando as pessoas ricas, muito ricas, se deparam com um problema de ordem grande, por exemplo, um filho com uma doença incurável. Sim. Aí eles dizem geralmente, eu daria tudo o que eu tenho para salvar meu filho. Ou quando eles adquirem uma doença que são terminais, eles também dizem, eu daria tudo o que tenho para salvar salvar ao corpo. Ou seja, ele está dizendo aí, dando real valor ao que são essas riquezas, esses tesouros acumulados na terra. Nada valem diante de uma infinita vida espiritual. A gente não pode se limitar à vida material. E interessante também que o apóstolo Paulo, quando ele fala a nós sobre a necessidade de caridade, lá na frente ele diz que a caridade é paciente, é branda. Aí no final ele fala, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta,
tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, saber sofrer, saber lidar com as situações da vida, saber lidar com as pessoas difíceis com quem convivemos, saber penetrar no entendimento do por que aquelas pessoas agem assim com você, isso também é caridade. É isso mesmo. Nós temos também nos próprios romances de Emmanuel, a gente tem tantos exemplos, né, dos mártires, dos primeiros cristãos, que realmente se entregaram a essa verdade com fé. Era uma fé que a gente fica assim, impressionado. E sofreram tudo. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, era só ali. Gente, Mas depois eles dão um testemunho, né, que Emmanuel acaba acompanhando, né, explicando até o momento do desencarne, quando eles são recebidos com júbilo. Passagem belíssima. Então, isso reconforta a gente, né, e traz que realmente é verdade, que realmente a gente vai conseguir encontrar essa recompensa no mundo espiritual, né? É uma alegria muito grande, viu? Ver aquela fé inabalável, que na verdade eles têm uma fé inabalável de Jesus Cristo. Vamos passar para o próximo. Tem uma pergunta dos internautas. A gente está aguardando pergunta de vocês, alguma colocação que vocês queiram colocar, alguma lembrança de um fato, para a gente aqui debater um pouquinho, trocar algumas informações, algumas ideias para vocês. Nós estamos aguardando. Estamos aí na Rádio Fraternidade, a Rádio do Bem, junto conosco, um prazer imenso. A Rede Amigo Espírita, através de Zé Aparecido, e a TVC também.com. Nós agradecemos a companhia dessa corrente do bem. Então vamos passar para o próximo slide. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. A gente falou exatamente anteriormente, não foi isso, gente? Rosinaldo e Lívia. A questão dos homens, da compreensão que a gente tem que ter, né, pela má vontade para conosco, aquela coisa toda que a gente fica naquele sentimento, né, de vítima, porque fizeram isso comigo, eu não mereço. Muita gente, né, faz isso e se conforma. Como é que pode, como é que eu posso entender uma situação dessa? Pois é, e é interessante que até brincam, né? É muito fácil ser espírita na casa espírita, ou ser cristão numa instituição que todos pensam em consonância, que todos agem para o bem. Mas a gente vai dar a verdadeira prova da nossa fé, o testemunho, justamente nas adversidades, nas contrariedades, na incompreensão, né? E é justamente isso que a mensagem traz, né? Até dentro, às vezes, do nosso próprio lar, nós temos esses irmãos que vêm para a gente trabalhar justamente a nossa transformação mesmo. O que é que ficou, na verdade, né, na prática dessa mensagem de Jesus, o que é que fica em nós. E a gente tem que lembrar também as características do homem de bem. Nós, como espíritos, estamos, né, cada dia mais tentando nos esforçar para melhorar as nossas atitudes. E uma das características que relata aqui o Evangelho, que ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Porque a gente, como espíritos que somos, nós temos esse conhecimento das leis divinas, não é isso, Rosinaldo? Com certeza. Nós estamos submetidos a todas essas leis. Com certeza. Nós sabemos, nós espíritas somos sempre informados disso. Não que seja fácil. Quando nós somos colocados à prova, diante de um sofrimento grande, diante de uma injustiça, nós paramos, pensamos
E a melhor coisa que nós fazemos nessa hora é fazermos prece, né? Fazermos prece e confiarmos na espiritualidade, porque com certeza nós seremos assistidos. E acima de tudo, trabalharmos em prol do outro, do próximo. Assim, nós ocupamos a nossa mente e com certeza isso é um remédio super saudável para isso, né? Mas o que eu acho mais interessante dessa passagem, dessa forma de sofrimento, né? Os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, os grandes avatares da humanidade, a maioria sofreram. A gente pode ter o exemplo aí de Gandhi, de Francisco de Assis, de Jesus, de Sócrates, e passaram por momentos de adversidade. E nessas horas é interessante como eles se saem, né? Quando certo dia eu estava lendo sobre de Sócrates, né? E Sócrates, quando ele é condenado à morte, a tomar cicuta, ele vai caminhando e sua esposa, né, ao lado dele, diz: "Oh, Sócrates, o que mais me revolta é que você está sendo condenado injustamente." Aí ele olha e diz: "Mas você preferia que eu fosse condenado justamente?" Ele dá uma outra forma de visão, ou seja, que é melhor sofrer isso daqui de uma forma até injusta do que ser merecedor do sofrimento. Modo de encarar a vida, como é importante. Né? Ou seja, se ele morresse sendo justo, é porque ele teria cometido algum deslize. Da mesma forma Jesus, né? Jesus é condenado à morte e condenado de uma forma extremamente cruel. A crucificação é uma morte muito cruel. E na hora que ele está do seu martírio, na hora do sofrimento, ele dá uma lição grandiosa para nós. Quando ele olha e diz: "Pai, perdoa-os, eles nem sabem o que fazem." Ou seja, apesar do sofrimento, mas ele se compraz, né? Ele sofre com os outros. Ele sofre pelos outros. Porque os coitados, eles têm compaixão. Ele tem compaixão, né? Os coitados, ou seja, nós, a humanidade, matamos Jesus porque nós não sabíamos o que fazer. Então, eu acho que é uma das maiores lições que Jesus dá diante do sofrimento. Então, as pessoas que maltratam a gente, que fazem por onde nós sofremos, olhemos o exemplo de Jesus. Pai, perdoa-os. Eles nem sabem o que fazem. Eles são nossos irmãos, são crianças espirituais que têm que aprender um dia a ser anjo também. Porque, como Jesus disse, né, eles são nossos irmãos e são as ovelhas do rebanho do Pai, e nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá, nem os nossos algozes. Eles são nossos irmãos. Aí temos aqui as interações. Deixa eu ver. Cadê? Acho que a cruz representa nossa tarefa a realizar na Terra. Mas precisamos ter cuidado para que as cruzes não tenham nome e CPF. Quem foi? Foi Neto Batista? Neto Batista. Só poder... Viu a interação dele? A história da cruz? Com certeza. As cruzes que nós devemos carregar, elas são toda a nossa missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui a passeio. Todos nós aqui temos o que fazer. E temos o que fazer em nosso benefício e em benefício principalmente do próximo. Porque na hora que nós fazemos o benefício ao próximo, nós somos os grandes beneficiados, né? Então, a gente tem que pensar nessa missão, nessas cruzes que nós temos que carregar, nas lições que Jesus nos ensinou. E quanto ao CPF, as pessoas quando são direcionadas, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte: quando ele é apresentado a uma adversidade, aí ele olha e faz: "Isso é um laboratório." É um laboratório da vida para o engrandecimento. Esses CPFs que estão na nossa vida são nossos laboratórios que nós devemos suportá-los.
Aí nós temos aqui a participação também de Maria Soares, ela deixou aqui para nós. Nossa cruz seria nossas lutas, não só materiais, mas principalmente nossas lutas espirituais. Vencermos autoconhecimento, a nós mesmos, né? A questão da reforma íntima. Né? Perfeito. Excelente a colocação. Eu tenho colocação aqui. Sim, José Ricardo também está aqui conosco. O Evangelho lá é uma iniciativa realmente elogiável. Ajuda muito aos que fazem seus evangelhos sozinhos. Que bom. Gente, que história que faz evangelho sozinho? Ninguém faz evangelho sozinho, não. Você que pensa. Os Espíritos estão conosco todos os dias das nossas vidas. Principalmente nesse momento de luz. Todos eles, né, vão assim, automaticamente. Abriu uma luzinha ali. A pessoa está lendo um trecho bom para elevar a autoestima, o evangelho, seja o que for, eles estão ali conosco, nos fortalecendo. E o evangelho lá, realmente, gente, a gente recomenda, tanto é que o Departamento da Federação Espírita está divulgando, né, e querendo que vocês façam, promovendo esse evangelho pela internet, para que vocês façam nas suas casas. Uma vezinha só na semana, naquele mesmo horário, toda a espiritualidade, Jesus vai estar com você, com sua família. E vocês vão sentindo como vai mudando a vibração do ambiente. Olha aqui, a gente começa... Hoje a gente está aqui no apartamento de Lívia e Josinaldo, e a gente já está sentindo a atmosfera, a presença dos amigos que acompanham essa nossa equipe. Neto Batista, aí junto com Moisés. E Reinaldo Rosan, que também está junto conosco. Fora a espiritualidade que está aqui, a gente tem plena certeza que nós estamos sendo ajudados nesse trabalho. Então, nós nunca estamos sozinhos, em hipótese alguma. Então, a gente recomenda, não, Josinaldo e Lívia, vocês também promovem nos seus lares, aqui, que a gente sempre tem uma vibração boa. Nós fazemos o Evangelho lá, a reunião semanal, mas o mais importante que eu acho, acima de tudo, é que nós tentemos, né, todos nós, vivenciarmos o Evangelho no nosso lar. Sendo tolerante, sendo paciente, respeitando o próximo acima de tudo. Isso é o mais importante. Ou seja, que não seja apenas a reunião, mas o dia a dia que a gente faça essa vivência do Evangelho. Tente fazer essa vivência do Evangelho no nosso lar. É imprescindível. E Moisés... foi José Ricardo que colocou também. Ajudar os irmãos carregar a sua cruz também alivia o peso da nossa. Exatamente, a questão da caridade que a gente viu aqui foi já final, Lívia. Com certeza. Exatamente que caridade para com o próximo. Né? A questão da oração, que foi falada aqui com Josinaldo, a gente orar por essas pessoas, né, que para nós são difíceis ainda da gente compreender. Através da oração a gente consegue, através da inspiração dos Espíritos, dar aquele consolo, aquela conformação, aquele entendimento. Você consegue enxergar as pessoas por outros olhares, né, outros parâmetros, não aquele que a gente determina. Muitas vezes a gente não está vendo a pessoa, a gente está se vendo. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Para a gente se observar por que aquela pessoa tem determinado comportamento que me incomoda. A gente tem que parar também um pouquinho para refletir. Muitas vezes a gente busca, nós próprios buscamos o sofrimento. Buscamos a dificuldade nas relações que nós temos, não é? Sim. Então, vocês querem fazer mais alguma colocação? A gente passa para frente. Então, rejubilai-vos. Tá certo. Alegria. Acho que é interessante essa passagem, carregar a cruz do próximo alivia o peso da nossa cruz. Com certeza, né? Como eu disse, nós temos que aprender a vivenciar o Evangelho. E Jesus sempre nos ensinou que nós somos irmãos, que todos estamos na mesma jornada, todos estamos na mesma caminhada para o reino dos céus. É isso mesmo. Mas nós sabemos, como eu falei, não é fácil que nós coloquemos em prática o Evangelho todo numa vez só, né? Se fosse assim, nós não estaríamos mais encarnados aqui. E muitas das vezes nós somos tentados a desviarmos de vivenciar o Evangelho.
não nos desesperemos, voltemos e tentemos seguir o Evangelho. Porque Kardec, os espíritos nos ensinam, né, que o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que faz o esforço para controlar suas más inclinações. Então, essas más inclinações, elas nos acompanham. E nós tentamos diariamente, com o auxílio da prece, com o auxílio dos benfeitores espirituais, que vamos controlando, para que um dia nós possamos viver puramente de uma forma espiritual, como Jesus, como Francisco de Assis e como outros mestres que aqui estiveram na Terra. É interessante aqui no Evangelho, no capítulo 24, ele nos confirma que a caridade para com o próximo e a humildade são condições básicas da salvação. Isso me lembra a passagem de Paulo, né? Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se eu fizer isso, mas não tiver caridade, nada disso valerá. E se a gente colocar isso na nossa vida, ainda que eu faça qualquer coisa, que eu seja um palestrante espírita, que eu participe do Evangelho online, que eu faça prece, mas se eu fizer isso sem amor, sem caridade, nada disso valerá. É importante que a gente tenha essa passagem na cabeça. É o que Joana de Anjos diz, é importante o sentimento que você coloca na sua ação. Com certeza, né? É tão interessante que quando Paulo, ele faz, eu acho que é uma das passagens mais bonitas, né, da vida de Paulo, quando ele fala a segunda carta aos Coríntios, né? Acho que é a primeira carta aos Coríntios, quando ele fala isso. Aí ele diz isso e logo em seguida, mas ele diz, olha, quem está falando não sou eu, mas o Cristo que reside em mim. Ou seja, ele já está completamente sintonizado com Jesus. Então a gente tem que trabalhar para isso, que a gente fique completamente sintonizado com Jesus. Necessidade de caridade. Aqui. Aí eu marquei. E um pedacinho pra gente? É bom a gente ouvir e praticar. Necessidade de caridade, segundo Paulo, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com alguma coisa, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É belíssima essa passagem. Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide, que é o último, viu, gente? Nós estamos já caminhando para o final já. Falta bem pouquinho tempo. Vamos lá. Depois acrescenta: toma a sua cruz aquele que quiser me seguir. Quem me quiser seguir, desculpe. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. A gente praticamente já esclareceu com relação a isso. Depois, só um comentário sobre que às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão da renúncia total. De se despojar de tudo material para viver na pobreza, né? Inclusive tem outro capítulo do Evangelho que fala sobre
a riqueza e a pobreza, e ele fala isso, não é nessa visão, né? A gente precisa dos bens materiais. E a gente vai até lembrar aquela passagem do mancebo rico, né? Que se dirigiu a Jesus, Jesus vai, distribui tudo que tem, ele não voltou mais, não foi? Isso. Não entendeu, né? Até fala que se a gente fizer isso, a gente vai ser mais um para a sociedade suportar, né? Então, não é realmente se despojar, mas dar o valor necessário a cada coisa, né? E ter essa visão sempre da vida espiritual, da vida futura. Com certeza. Gente, eu acho que ficou bem, pelo menos assim, encaminhado, esclarecimento para vocês. Eu acho que ficou bem claro. Não temos mais nenhuma pergunta pela internet. Lívia, tu quer ler aquela mensagem? Sim, leio sim. Que fala, é um texto de Emmanuel, bem rapidinho para vocês aí relaxarem um pouco, fazer uma mentalização, se concentrem sobre a nossa cruz, que é um texto de Emmanuel, Fonte Viva, não é isso? É Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, desculpa. Segue Fonte Viva. Isso. Comentando então essa passagem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o nome da passagem é Nossa Cruz. Ele diz: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor, em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar a nossa cruz. Reflexão. Gente, ainda tem mais uma interaçãozinha aqui de Simplício da Fonseca. Ele nos diz o seguinte: todos nós que reencarnamos nesse planeta de provas e expiações temos cruz a carregar, e em cada uma delas sempre depende das nossas necessidades e merecimentos. Porém, nunca será esta cruz superior às nossas forças. Exatamente, porque Jesus sempre está conosco. E o fardo com ele é mais leve, o jugo suave, como ele mesmo diz. Com ele a gente tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? E a esperança e a vida chega abundante. Então, vamos fazer... Não, vamos para os abraços, né, gente? Os abraços? Ah, já está aqui. Abraços, Simplício da Fonseca, Maria Soares, que esteve aqui conosco, interagindo pela internet, José Ricardo, Maria Fidalgo, Maria Aparecida Silva. Um abraço também para todo mundo da federação, todos os departamentos. Ana Hilde, que está conosco toda semana pelo Facebook. Sim, e ela estará conosco no ponto a ponto de domingo, que agora vai ser às 16 horas, gente. Não perca. Ana Hilde e Ana Tereza, olha, tirando todas as dúvidas sobre mediunidade. Se você tiver alguma dúvida, entre lá no chat, no horário, no bacanal, como diz a história, que elas estarão lá, prontinhas, perfeitas para responder todas as questões. E a gente vai lembrar também que na próxima semana, o Evangelho lá vai ser o Evangelho jovem. Não vai ser da juventude aqui, não. Vai ser uma juventude assim, mais da idade menor. Um pouquinho, né, Josinaldo? Mais jovem. Mais jovem. E vai ser sob o ponto de vista o tema.
Todos estão convidados para interagir com essa juventude maravilhosa, que está trazendo muita novidade. Vem muita coisa boa por aí, com certeza. A juventude da Mebem. É com a juventude da Mebem. Ah, pronto, a juventude da Mebem. Fui informada agora com o Neto Batista. Então, gente, muito obrigada a todos. A Reinalda, a Neto, Moisés, que estiveram aqui conosco. A espiritualidade que acompanha esse povo todinho, né? Essa imensa espiritualidade que está aqui conosco nesse trabalho de comunicação. Quero agradecer a Josinaldo e a Lívia. E vamos fazer a prece final. Josinaldo, foi isso? Porque Lívia fez a prece inicial, agora você. Não esqueci. Então vamos já nos concentrar e agradecer. Muito obrigado, gente, pela atenção. E até a próxima semana. Então vamos aproveitar esse momento em que nós estamos em sintonia com o alto, depois de discutirmos e debatermos e estudarmos a mensagem de Jesus, para agradecer a Ele por nos deixar tão belos ensinamentos, agradecer a Ele para mostrar o caminho da verdade e da vida, agradecer a Ele por essa reunião ter transcorrido na mais perfeita paz, agradecer a Ele por todas as nossas cruzes que temos que carregar, porque assim sabemos que cada passo que damos com a cruz, estamos reservando para nós, na espiritualidade, a nossa recompensa. Jesus, Mestre amado, te pedimos a tua permissão, Senhor, para encerrarmos a nossa reunião. Que assim seja. Não esqueçam o Congresso Brasileiro, mês de abril, todos estão convidados. Os já inscritos, gente, agora não tem mais jeito, então fique igual a